Nunca foi só estética. Você muda, às vezes, um trauma, um complexo, uma dificuldade que essa paciente, que essa mulher tem em viver a vida dela plenamente. Esses tratamentos todos, eles podem ser feitos, então, em qualquer idade. É essa musculatura que vem da pelve e junto com a vagina, que você vai contrair. É assim, e a gente contrai, fica uns 10, conta até 10, solta e vai fazendo. Também isso ajuda sempre. Olha aí, Claro gente, que dica de exercício. dica de exercício. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. Que bom ter você aqui comigo em mais essa temporada que começa exatamente agora. A gente está começando a 4ª temporada do VidaCast e, claro, eu sempre começo te agradecendo, né? Tá aqui acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, para ser sempre notificado quando chegar coisa nova no canal. E olha, comenta, compartilha, curte. Se for para criticar, também pode criticar, que a gente aceita, porque a gente melhora no que vocês não estão gostando. E manda sugestão também, gente, porque eu gosto, eu quero saber, preciso inclusive saber o que você gostaria de ver aqui no canal. Já fizemos aqui alguns episódios com sugestões de vocês e todo mundo acabou aproveitando as informações. Então, assim, sempre é relevante, sempre é importante. Então, por favor, não deixa de conversar com a gente aqui, tá bom? Então, começando a 4ª temporada e o assunto é muito bacana, gente. Aliás, sempre, viu, doutora? A gente tem assuntos muito bacanas aqui. A gente abre essa 4ª temporada com um tema que vem ganhando, digamos, destaque de uns anos para cá, né? Ele vem sendo falado cada vez com mais frequência, mas ainda gera muitas dúvidas, né? Questionamentos. Então, por isso, a gente vai falar hoje sobre ginecologia regenerativa. E para esclarecer em detalhes esse assunto, eu tenho aqui a minha convidada queridíssima, que sabe tudo mesmo, gente. Vocês vão ver que é a doutora Marilene Mello de Oliveira Macul, que é médica ginecologista e obstetra, especialista nesse assunto mesmo, né? Nessa questão da ginecologia regenerativa, funcional e estética. Então vamos lá. Muito obrigada pela sua presença, Marilene. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, prazer é nosso e quanta coisa a gente vai ter para esclarecer, né? Tem bastante, né? Que é uma área bem assim interessante, relativamente nova, né? Nós estamos há uns 15, 16 anos nessa área. E traz muita. E cada ano tem coisas novas aparecendo, ele é muito dinâmica, né? Tem muita Entendi. dinâmica. A ginecologia regenerativa, ela vem modificando, eu falo que vidas de família, né? Vamos falar sobre isso, porque é bem por aí, né? Só você falou do tempo que vem se tratando, né, dessa especialidade. Eu gostaria, então, já de deixar aqui, pessoal, que a Marilene, ela tem 38 anos, mais de 38 anos, né? 38 anos e esse final de ano eu completo 39 de profissão. Só na área da ginecologia e obstetrícia, né? Sim. E há pelo menos uns 13 anos você já está trabalhando com essa questão da regeneração também, né? Sim. Então, quer dizer, vamos poder explorar ao máximo aqui. Então, para começar, você já começou meio que explicar, né, o que é essa regeneração aí, mas e até o nome meio que já diz aqui, né, do que se trata, porque é ginecologia regenerativa, funcional e estética. Mas é exatamente o quê? Ela recompõe, a ginecologia regenerativa, ela recompõe a função do órgão. Então, é muito importante porque em alguns momentos da nossa vida, sejam por fisiologia, por medicamento, por alteração hormonal, então, enfim, por questões oncológicas também, nós temos uma mudança na região íntima, que é a área, né, da ginecologia,
Então, nós temos essa modificação do tecido, e isso atrapalha a função do órgão. Então, a ginecologia regenerativa vem para isso, para restabelecer a função. Claro que também tem o lado estético, Uhum. porque muitas vezes isso, eu sempre falo, não é só estética. Eu ia Não é comentar. só estética. Uhum. Seja por vida sexual, seja por ir à praia, por Uhum. tantas outras atividades que que ela executa, né? Porque o que acontece exatamente que traz essa complicação para a vida da pessoa? Porque essa parte estética a gente é o que mais ouve falar, né? Até porque acaba sendo divulgado, né? As famosas fazendo e tudo. E eu tenho até um dado isso mesmo, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que diz que esse tipo de cirurgia, né? Como é que chama mesmo? Ninfoplastia? Ninfoplastia, ela é ninfo, né? Já disse que é É, para ficar mais jovem, né? Que é uma das especialidades de uns aspectos da cirurgia plástica que vem crescendo, mais crescendo. 33%, é de 33% este avanço no mundo no último ano, e o Brasil lidera esse ranking. sim, Brasil em ginecologia regenerativa, aí nós vamos falar da cirurgia da ninfoplastia, ela tem um aumento, ela é, é o maior é o país que mais faz Uhum, ninfoplastias no mundo. uhum, Então, isso mostra o desenvolvimento técnico, né, dos uhum. profissionais que nós estamos constantemente em avanços, e não é à toa que nos congressos de ginecologia regenerativa nós temos muita gente de fora, né? Nós temos Vem vem aprender. aprender. Entendi, que Então, legal. nós temos técnicas assim, sempre inovadoras. Nós temos médicos que ganham prêmios lá fora por Olha que técnicas legal. novas em ninfoplastia. Então, Então, e até por isso a gente acaba achando que é só estética, enfim, que é uma questão mais de ficar mais bonitinho e tal. E como você já disse, não é só isso, né? Não é não. apenas isso. Quando você fala em melhorar a qualidade de vida, então o que seria? Porque o que incomoda, o que atrapalha? Exato. Então, nós vamos assim por o que eu ouço de maior queixa, né? Uhum, Então, por flacidez da região íntima, atrofia, especialmente no pós-parto, nas mulheres 40 a mais, né? Quando já começa a ter um declínio hormonal, então uhum, começa a ter aquele ressecamento. Quando eu falo de atrofia, é um ressecamento. A mucosa vaginal, ela vai ficando fina, uhum, em relação ao que ela era antes. Ela vai perdendo a rugosidade, perdendo lubrificação, uhum. diminui a defesa. Então a mulher ela começa a ter mais episódios de infecções, Nossa, né? até a infecção Infecção tanto aumenta? urinária. Então, Uhum. nós temos a síndrome geniturinária, onde nós temos colonização de bactérias perto ali da É uretra, porque a naquela higienização região. acaba não ficando tão A boa, né? defesa, você vai Uhum. perdendo os seus lactobacilos, as suas bactérias Hum, boas, porque entendi, o ambiente ali altera, né? O entendi, pH muda. entendi. Então, esse é o ponto, né? Então, e nós Uhum. temos isso. Nós temos também mulheres que têm dores para ter relação. E não Aham, necessariamente são 40 a mais. Às entendi. vezes já menos, bem menos, não é questão nem hormonal, mas elas têm uma dificuldade de manter a relação, às vezes até por traumas na Uhum, infância, uhum. né, ou na adolescência, ou alguma época, mas também às vezes pela anatomia. Entendi. Tem muitas mulheres que têm realmente um canal vaginal mais estreito, onde tem uma dificuldade. Aham, Então, são diversas. Tem mulheres que têm, quando tem relação, abrem um cortezinho que a gente chama de fissura. Na entrada entendi. ali, perto do, entre a vagina e o períneo, Tá. ali, né, Aham. naquela região, ocorre uma fissurinha. Então, toda vez que vai ter relação, acaba doendo. E o que vai acontecendo? Ela vai tendo medo de ter Uhum. relação, E né? aí, com os procedimentos, é possível melhorar todos Sim, esses a sintomas. ginecologia regenerativa, ela trabalha hoje, Andréia, com tecnologias e não tecnologias. Então, Uhum. quando nós falamos de tecnologias, a gente fala de laser, de CO2, de radiofrequência, de ultrassom microfocado.
São procedimentos que a gente costuma ver no rosto, né? Mas Botou. a dermato sempre foi ela sempre antecedeu, né, a Aham, ginecologia nessa questão. aham. Então nós Porque é aprendemos a pele ali usar também, né? isso, sim. Então nós aprendemos a usar isso. E cada uma tem uma particularidade. As não tecnologias, então eu poderia falar da toxina botulínica, Uhum. do clareamento PDRN vulvar, também, né? Que é PDRN, que é o o DNA do do salmão, salmão. né? Que é Uhum. extremamente regenerativa, excelente esse produto, Que né? legal. Que é muito interessante. Então, quando nós falamos especialmente de mulheres 40 a mais, Aham. né? Às vezes as mulheres têm um medo do envelhecimento, medo da menopausa chegar e Uhum. mudar a vida. Eu falo, não, menopausa, eu costumo falar sempre isso. Menopausa não menopausa é o fim da idade reprodutiva, É. mas é o início da fase produtiva, porque é um período, Andréa, que a gente já tem os Uhum. filhos grandes, Criados. criados, normalmente já estão mais Normalmente. independentes, a É. gente já consegue viajar, Tem um pouco mais de já tempo pra consegue mais gente, tempo né? para nós, de fazer Uhum. um exercício, a gente não tem aquela coisa de, Uhum. tenho que buscar na escola, eu tenho que trabalhar, e aquela correria, né? Uhum. Então é muito mais nós estamos voltadas para nós, então é o momento que a gente precisa também Se se cuidar, cuidar né? melhor. Mas esses tratamentos todos, eles podem ser feitos, então, em qualquer idade. A gente Sim, provavelmente vai ter mais casos em idades mais avançadas, até pela, né, natureza da pele que vai, né, mesmo. sim, sim. Mas qualquer idade a pessoa sentir, porque também não tem padrão, né, doutora? Não tem padrão. Aqui nós estamos falando de o que que é normal, o que que é anormal. Nossa, não tem, né? Nós Uhum, temos assim uma infinidade de vulvas. Então, uhum, vulva é o órgão externo. uhum, Então, nós temos uma infinidade de exemplos e que não existe. Aliás, é uma questão até cultural. Aqui uhum, no Ocidente, a gente vem mais para o lado da Barbie, aham. elas vêm pedindo, eu quero uma igual da Barbie, que é clarinha, que é pequeno lábio, Redondinha. pequeno realmente. Aham. E eu sei que no lado oriental, do Oriente, né, do nosso planeta, existe também uma cultura de pendurar piercings, brincos nos Nos- pequenos lábios para que eles fiquem mais pesados e que fiquem maiores. tudo é Então, cultural, tudo é né? cultural. Depende. Então, nós não temos que ter a questão: o que que é importante? O que que te incomoda? Exato. Né? O Hum, que que te incomoda? Porque muitas vezes, isso eu já peguei várias vezes, isso é comum no aham, consultório, a pessoa às vezes ela nem comenta o que ela tem de trauma, ela vem para uma consulta. Então, uhum, ir ao ginecologista não se resume a uhum, você fazer um exame de Papa Nicolau, colher, uhum. né, fazer o exame preventivo, fazer às vezes já tem mais de 40, 50 anos, faz a mamografia, ultrassons, e pronto, exames de laboratório e está tudo certo, eu estou ótima. Uhum. Mas, poxa, eu ainda estou com aquela dor e não É, falo nada então, para eu ia te ninguém. perguntar isso mesmo, né? Como é que essas pessoas chegam, assim? Porque as principais queixas você meio que já colocou, assim, né? Mas a pessoa chega no consultório já dizendo, você que tem na anamnese ali, consegue tirar isso, ou existem exames que mostram, específicos para mostrar o problema, como é que isso Não, acontece? normalmente elas reclamam quando eu Uhum, pergunto. uhum, Então, assim, eu pergunto sempre o que é que te incomoda nesta região. Às vezes, lá na salinha da consulta, da uhum, conversa, uhum. não foi abordado. Ela veio, ó, sinto, tô sentindo isso, 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 mas não falou Às nada vezes é da de região minha, rotina, né, a consulta. rotina, tudo mais. Quando ela se deita, se coloca em posição ginecológica, eu vejo alguma coisa e eu pergunto, eu falo: "Algo aqui te incomoda?". Uhum. Aí, às vezes, elas falam e às vezes eu pergunto também, eu falo: "Esse excesso aqui de Porque se pele tá percebe te também, né, alguma incomodando?". coisa. "Não, não me incomoda", então tá tudo certo. Uhum. Outra situação, por exemplo, a gente percebe uma flacidez da região vaginal, do canal mesmo, Se né. você quiser É, vou demonstrar. mostrar. Uhum. Então, às vezes, na vagina. E aí eu pergunto: "Quando você tem relação, você elimina gases?". "Nossa, Ah. é mesmo".
Isso me Entendi. incomoda, fica um desconforto na hora, assim, uma situação tão desagradável. Isso é flacidez da musculatura, Tá né? certo. Então, a perda de urina também é importante, porque às vezes, hoje, muitas jovens fazem crossfit, fazem Uhum. exercícios bastante pesados, mas se esquecem de manter a consciência corporal, de Uhum. contrair a musculatura pélvica. Então, Nossa. às vezes a gente pode até ver no YouTube, né? Nós Aham. vemos os campeonatos de levantamento de peso das mulheres, elas Hum. urinando ao mesmo É tempo. mesmo? Eu nunca vi isso. Então, isso é comum no esforço, Pela a gente força. ter Aham. perda. Precisamos ter essa noção. E Uhum. hoje, na ginecologia regenerativa, nós temos também um trabalho junto com a fisioterapia pélvica, né? As Uhum. fisioterapeutas são imensamente importantes para nós nessa questão Uhum. de manter a consciência corporal. Você vai levantar uma Opa. caixa, às vezes fazendo uma faxina em casa, Uhum. ou agachando para limpar uma gaveta, pede xixi. Então, nós Ah, temos que tá. aprender a controlar, a apertar essa musculatura pélvica. É. Então, quer dizer, além dessa questão de que às vezes a sobra de pele, porque até incomoda, a gente antes conversou um pouco, você até comentou, né, que tem gente que põe uma roupa mais justa, aquilo lá fica pegando. Sim, Então, assim, além desses incômodos, tem essa questão também de da urina, incontinência incontinência, isso, incontinência urinária, urinária, tem a isso, rigidez ali também na hora da sim. relação sexual. Então, ela pode, é um combo, né? É um combo. Essa questão das meninas, né? A gente fala, isso é para pessoas mais velhas. Não, não, Para todas as não. Para idades. todas as idades. É comum também ter meninas, às vezes jovens, né? E Hum. já com 17, 18 anos, que vêm comentando: olha, eu tenho que ficar de short na praia. Né? Nossa, Porque o entendi. biquíni mostra o excesso de pele que eu tenho. Então, isso causa uma vergonha para elas, né? Certo. Então, tem que arrumar, tem que colocar. Então, isso também é um ponto que nós temos como ajustar, né? Aham, Tudo tem um jeito. E é muito interessante, André, o quanto isso impacta na vida de um casal. com E eu falo da certeza, família. imagino. Eu vou contar um exemplo que eu tive para vocês. Por favor. Eu não identifico a pessoa, então tá tudo certo. Mas eu tive uma vez uma paciente que ela veio, ela fazia 5 anos que ela tinha entrado em menopausa. Ela percebeu muito esse ressecamento. Ela já tinha uma flacidez no rosto importante. A gente via que era uma pessoa que perdia muito colágeno com Sim, facilidade, né? E ali na região íntima, realmente ela tinha tanto a dor e ela fazia um vaginismo, que é a contração da parede vaginal ali na entrada, de modo que não era difícil até de fazer o exame ginecológico. E fazia 5 anos também que ela não mantinha vida sexual. devia sofrer ali com Devia essa sofrer. dificuldade, né? Só que o marido dela passou a maltratá-la, a ter agressividade dentro de casa, E é quando né? mais precisa da empatia, Da né, doutora? empatia. E ela veio para tentar ver o que daria para fazer. Ela soube do que eu fazia, do meu trabalho, e ela chegou no consultório. E aí eu propus todo o tratamento para ela e nós começamos. Dali um mês, ela voltou. Normalmente é um tratamento que a gente faz por 3, 4 meses, né? Uhum, E quando ela volta, ela me abraça. Na sala de espera, ela uhum, abraçou, chorou, uhum, né, no meu ombro. Aí, assim, eu entrei com ela para minha sala. Ela falou, doutora, já mudou minha vida. Ela uhum. falou, eu já consegui retornar à minha vida sexual e meu Que marido bom. está tão carinhoso Ah, mas eu comigo. largava esse marido, gente. Porque se ele vai ficar Porque você é carinhoso só na carinhosa hora. sobre isso. Mas para você ver, assim, Não, como mas eu a, entendi. a Desculpa, ui, desculpa a casa brincadeira. dela, Aham. a casa dela mudou. Que bom, né? Né, assim, para os filhos. Então, quando o casal se relaciona bem, tem Lógico, essa faz toda a parte diferença. íntima,
faz toda a diferença. Então, é uma a gente tem que pensar assim, você está cuidando de si, né? Sim. Mas você vai estar ajudando não só na sua qualidade de vida, mas também na vida sexual, no Sim. cotidiano, né? O dia a dia fica mais leve, mais fácil, Com certeza. né? E eu já tive também o outro lado, um outro marido também, que eu nota 10 para ele, porque fazia 4 anos que eles estavam casados Hum, e essa moça tinha sido violentada antes do casamento. uhum. E ela não conseguia manter relações, ela não tinha Aí tido, era fazia trauma mesmo, né? 4 anos e ela já fazia psicoterapia, que é Uhum, muito importante, porque sem isso nós também não conseguimos avançar no tratamento. uhum. Ah, então quer dizer, E quando faz tratamento é importante ter esse acompanhamento quando psicológico? nós fazemos a do vaginismo, Ah, quando nós tá, falamos de vaginismo, de fechar a vagina, porque tá. você tem a musculatura da região do períneo, Uhum, né? Ela acaba ficando mais, você sabe que você vai ter dor, uhum, né? Então, uma coisa assim, ou você está tendo dor porque você já está há anos na menopausa, aquela vagina uhum, secou, ficou fina e vai uhum, machucar. Então, eu já sei que isso vai acontecer, eu vou fechar ali. Eu não consegue, dificilmente. Então, a entradinha vai com dificuldade e às vezes até consegue. Mas então, aham, esse é o vaginismo parcial. O uhum. vaginismo total é quando não dá para Não abre colocar nem a mesmo. pontinha do dedo ali, porque Nossa, a musculatura fecha. tá. Então, nós precisamos usar o que aí nesse caso? Além da psicoterapia, a gente Uhum, tem a toxina botulínica, que é uhum, a mesma que a gente usa no rosto, né? uhum, Então, mas o interessante é que com a ajuda da psicoterapia, uhum, muitas vezes uma aplicação só da toxina botulínica já consegue deixar esse casal mantendo uma vida boa, satisfatória aí por uhum, uns 4, 5 meses, mais ou menos. E uhum, isso já alivia, já tira esse medo que a paciente tem. Então, uhum, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu não preciso ficar repetindo isso. uhum. É uma Certo. vez que você faz. Então, doutor, e uma vez feito o tratamento, bom, aliás, antes de colocar o que eu ia falar agora, acho legal a gente, então, deixar dito que nem todo caso é cirúrgico, né? Você pode ir tratando e tal. E uma vez, agora sim, o que eu ia perguntar, feito o tratamento, é uma coisa que necessita de uma periodicidade, tem que estar voltando para ver, mesmo depois da cirurgia, ou é algo que, especialmente a cirurgia, você faz e ok. Na cirurgia, você não tem retorno daquele tecido em excesso. Uhum. Então, uma Ele foi vez que foi tirado. retirado, vai ficar assim. A gente só Uhum. reavalia a paciente depois de 30 dias, depois de 60 dias e tá tudo certo, Tá. né? Agora, quando a gente fala de flacidez, atrofia, na flacidez, muitas vezes a gente tem que usar bioestimulador, né, Uhum. como na Sim, como no face. rosto. E preenchimento também com ácido hialurônico. Tá. E tudo isso tem Então, tempo, né? isso Tem um tudo tempo. tem uma duração, às vezes 1 ano e meio. Tá. Depende muito cada mulher é de um jeito, Sim. né? Então, a Aham. perda do colágeno, quanto ela vai perdendo nesse tempo? Tem paciente que, olha, isso daqui 2 anos que vai fazer novamente. Que bom. Mas às vezes tem paciente que com 1 ano já tem que fazer um retoquezinho. Entendi. Entendeu? Então vai um Então, isso acompanhamento, né? sim. E mesmo quando nós falamos de laser com tecnologias, então, o que que é a tecnologia? Eu vou explicar para vocês. Explicar primeiro como que fica a vagina de uma mulher. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui, vocês me corrijam aqui para ver se Eu acho que aí tá dando dá para para ver. ver. Legal. Aham. Então, deixa eu te mostrar. Então, nós temos aqui, ó, da metade para cá é um útero, uma vagina, tuba, ovário de mulheres que menstruam, tá? Uhum. Mulheres férteis. Desse lado para cá, já é um útero mais atrófico de mulher na menopausa. Então, o ovário fica um pouco menor, a tuba também. E aqui a vagina não é diferente. Eu vou dar uma rodada para ver, para mostrar para vocês. Aqui ela é mais rosada, com rugosidade,
né? A gente vê umas pregas aqui, tem umidade, tem captação de água, e isso é um ambiente muito saudável, né, na vagina. Quando nós falamos aqui, olha, deixa eu ver se está mostrando, consegue? Dá para vocês verem aqui? Existe uma diferença de espessura da parede vaginal de uma mulher na Levanta menopausa. assim, um pouquinho. Assim? Não, assim, ó. Ó, me Acho que ajudem assim, ó. aqui, ó. É para ver. Assim? Isso, aí dá para Legal. ver a espessura. Ótimo. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem uma espessura mais fina, tá? Da vagina. Eu brinco sempre que a mulher durante o período reprodutivo, a vagina é uma lycra, né? Passa até um bebê aqui por baixo, né? Elástica, né? Elástica. Na mulher menopausada, já vira um papel de seda. Então, é aquela mucosa fina, né? E isso é para todo mundo? É. Assim como os cabelos brancos são, né? Algumas em maior intensidade, algumas em menor intensidade, mas é o processo, né? E aqui a vagina perde essa rugosidade que desse lado a gente tinha. Ela fica mais lisa, mais fina, mais ressecada. Então, quando nós usamos a energia aqui, aí nós temos as funções, né? Por que eu preciso de energia? Por que eu preciso jogar calor aqui? Então, porque a energia, o tanto laser, nós temos laser, radiofrequência e ultrassom microfocado. Então, eles vão estimular, vai jogar calor e aquilo vai estimular a formação de um novo colágeno. Tá. Cada um com a sua profundidade, né? Então, eles têm diferença, e aí o médico, por isso que é importante você fazer um Isso. procedimento desses com alguém que conheça a física do aparelho, para não Exatamente. jogar isso numa potência alta, para não ter riscos. Né? Então, eu ia mesmo tocar nesse assunto, porque a gente precisa, importantíssimo, aliás, tudo, né, que se vai fazer, procurar o profissional especializado naquilo, né? Mas tem que ser com um médico, ginecologista que tenha capacitação, não é isso, doutora? Sim, o médico tem que ter Especialista. capacitação para isso. Por exemplo, o ultrassom microfocado é o que age com maior profundidade. Então, ele tem uma potência muito boa para regenerar aquela flacidez. Então, às vezes, eu nem preciso colocar bioestimulador ou um preenchedor. Fazendo um ultrassom microfocado, eu já crio ali no tecido microcoágulos que vão estimular a formação do colágeno e elastina. Então, depois de 60 dias, eu tenho uma outra imagem ali, uma outra vulva. E é importante, principalmente para aquelas pacientes que têm a gente chama de cistocele, gente, aquela parede vaginal mais caída, que a bexiga baixou. Tá. Né? Às vezes num parto normal, numa gestação, nem sempre parto, mas assim, uma gestação também que teve um bebê grande, né? Mesmo que não tenha sido por parto normal. E eu tenho pacientes, inclusive, que nem geraram filhos, mas que têm uma quedinha da bexiga, da parede vaginal anterior, por conta de hereditariedade. Entendi. E aí você vê, a mãe teve que fazer cirurgia, o pai. Então, assim, a energia veio para substituir a cirurgia? Não é bem assim. Então, nós conseguimos bons resultados quando o quadro é leve, moderado. Quando ele já é mais intenso, a cirurgia está aí para nos ajudar também. Vai né? depender da avaliação do médico. Exato. É uma regeneração também, né, da função. E essas cirurgias, como elas vêm não só para melhorar a parte estética, elas são cobertas por planos, SUS, você sabe, doutora? Sim, mas assim, sim que eu sei, mas, mas infelizmente, na maioria das vezes é negativa, o convênio nega. Os procedimentos, até hoje eu não vi nenhum cobrir, né? Por mais que a gente faça relatório para o porque convênio, fica ainda essa aura de porque que é entra estética, entendeu? Esse é o problema, entra nessa questão que eles vão interpretar isso como uma estética. Então, infelizmente, é um problema. E pegando esse gancho da estética também, você sabe que um dia eu estava saindo de um restaurante, tinha ido almoçar, e eu recebi um cartãozinho de uma pessoa, uma moça,
ela me abordou com um cartãozinho falando que ela fazia esse tipo de cirurgia, procedimentos e tal, em homens e mulheres, né? E aí eu perguntei, falei qual era a especialidade e tal, se ela era biomédica e tal. Eu não me lembro muito bem qual foi a resposta, não me lembro, porque faz um bom tempo isso. Mas eu me lembro de ter me espantado, porque eu falei, gente, a pessoa na rua me aborda e tal, e ela comentou assim: não, eu tenho feito muitos, principalmente para aumento de pênis e não sei o que e tal. Então, assim, muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado. É. Mas aí, como que a gente verifica se o médico tem qualificação? Como é que é, doutora? É Na possível? verdade, não. Na verdade, o médico, quando ele se forma médico. Ele tem essa qualificação para fazer. Eu sou ginecologista. Uhum. Se eu quiser, não quero, tá, gente? Estou só dando um exemplo. Mas se eu Hum. quiser fazer uma cirurgia cardíaca, Não, não é. eu posso fazer, mas não, eu não, Não é não é minha especialista especialidade. naquilo, Não, né? É. exatamente, entendeu? Uhum. Então, não é. A gente tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer muito para poder começar a fazer nas pacientes. Então, nós temos que tomar muito cuidado, sim, com aonde a gente está. Isso para qualquer coisa, não falo Para só tudo, para para até para tudo. procedimento. Ontem eu Estético vi no rosto, no com rosto. certeza. Não é que não tenha acidentes, podem acontecer, podem, Uhum. mas o médico que se propõe a fazer isso, ele tem que saber gerenciar É. esses riscos e Aham. saber tirar a paciente do risco, Exatamente. né? Quando surge a intercorrência, ele tem que saber o que O fazer, que fazer. E né? também é para todo mundo esses procedimentos? Nem sempre, né? Uhum. Nós temos alguns cuidados que temos que tomar. Por exemplo, você não vai fazer uma energia, jogar um calor numa paciente que tem uma prótese metálica no fêmur, no Tem quadril, tudo isso. no Tem que ter uma quadril, investigação, porque né? senão você vai gerar calor ali na região. Uhum. Então você não deve. Pacientes que têm próteses no coração, válvulas Uhum. no coração, válvulas Uhum. metálicas, Sim. também tem contraindicação para esse Sim. O procedimento. laser mesmo, né, doutora? Tem que ver até tom de pele, não é isso? Para Sim, saber quando a gente fala regular. de clareamento, importantíssimo. Isso Uhum. aí que você falou. O fototipo, sempre, o médico ele tem que sempre usar de muita honestidade. Quando nós Uhum. temos uma pele bem, um fototipo 1, 2, que é aquela pele bem clara, sabe aquela pele que fica vermelha na Não bronzeia, praia, não né? bronzeia? Aquela dá um bom resultado no clareamento. Agora, Uhum. aquela pele que já é mais morena, mais bronzeada, existe uma dificuldade maior e nós não poderemos prometer que vai melhorar. A gente pode Uhum. ter uma, como se diz, um visual um pouco mais confortável, Entendi. entendeu? Pode agradar, mas talvez não chegue Não no chegue máximo. no máximo. Aham. Então, isso é muito importante. Certo. E aí, doutora, como a gente já até comentou um pouco aqui, a saúde íntima, né, não deve ser isolada, a saúde de modo geral, né, nunca deve ser isolada, né, doutora? Não é um todo. Porque tem que ser integral, né? E aí a gente tem que trabalhar também, observar nessa paciente, como você já falou, da saúde mental, como é que ela tá, né? E também a libido e tudo mais. E aí eu acrescento a questão hormonal, porque os Sim, hormônios também devem ter um papel sim. importante aí, né? Hoje nós vivemos uma época muito boa, né? Nós já passamos por uma época que nós médicos Uhum, tínhamos mais medo da uhum, prescrição, porque saiu um estudo há muito tempo, um estudo muito mal feito, que era o WHI, que foi para televisão, foi para toda a mídia, falando muito mal dos hormônios, mas naquela época se usava o estrogênio de égua prenha. nossa, Né? Era o que nós tínhamos para para repor. tratar as mulheres que Aham, sofriam com sintomas. tá. E depois, e esse estudo foi feito com mulheres também com muito mais idade, muito mais tempo de menopausa. Hoje já Então, começa, sem querer te houve. cortar, mas hoje começa-se antes, né, de Sim, entrar mesmo na hoje nós menopausa. temos os bioidênticos, que são Isso. hormônios bioidênticos. São aqueles que a engenharia química desenvolveu, que quando você pega uma molécula de um hormônio a mulher produz, né, o nosso próprio hormônio, com que aquele que foi desenvolvido pela engenharia química, a gente não consegue ver diferença, Uhum, né? Então, é como se
eu estivesse com os meus ovários estão diminuindo a função, eu vou continuar aquela função deles. Então, Uhum, é dar uma continuidade àquilo que eu produzia. Então, uhum, não se torna. Se eu começo isso já naquela fase de ouro, aham, 2, 3 anos antes, até uns 2 anos antes da menopausa chegar, porque menopausa uhum, é a última menstruação que você teve. Então, já faz uhum, 1 ano que não menstrua mais, aquela foi a sua menopausa. Então, nós temos alguns sintomas de 1 a 2 anos antes de chegar a essa fase uhum, da interrupção do sangramento. Né? Então, por exemplo, com uns 2 anos antes, eu já começo a ter uma irritabilidade maior, os meus hum, ciclos já ficam mais irregulares. Um uhum, ano antes, eu já começo a ter até umas ondinhas de calor, uma perda de sono, né? uhum, Meu sono tem aqueles micro despertares, né? Que uhum, não precisa ser uma insônia, mas no meio da madrugada eu acordo e fico. Dali a pouco eu durmo, acordo de novo, tem aquele uhum, soninho leve. tá, Então muda a qualidade. E isso dá o que no dia seguinte? Fadiga, uhum, névoa não mental, a descansa, né? memória, É, né? Então, nós temos hoje a reposição hormonal ela é importante não só para os fogachos, até porque uhum, a cada 10 mulheres, 7 têm os fogachos, mas tem uhum, aqueles outros 30% que vai que ok, né? terão outros sintomas e que Uhum, muitas vezes elas não associam. Dor uhum, articular, começa a ter mais dor, começa a ter a névoa mental, que isso é uhum, muito comum, muito frequente, uhum, né? Principalmente nas mulheres que têm fogachos, o nosso termostato uhum, aqui, né, no nosso cérebro, ele também sofre. E uhum, existe já estudo mostrando relação com o aumento da temperatura intracraniana nesse uhum. momento do fogacho e o Alzheimer, a doença de Nossa, Alzheimer. nossa, aí a gente começa a abrir esse Abre assunto. um leque, né? E Então, você. mas aí você estava falando, né? Porque nessa questão ainda de tratar a parte íntima, né, da mulher, tal, os órgãos genitais, que o hormônio pode também ajudar, né, nessa questão. Você Sim, estava comentando sim, que de início existia um preconceito, mas. sim, mas hoje o hormônio e o hormônio local ainda continua sendo prescrito. Nós temos isso como primeira opção de tratamento, é o uso dos cremes vaginais ou comprimidinhos vaginais que contenham Uhum, hormônio para melhora do trofismo, do tecido vaginal. sim. Então, ok. Porém, eu tenho que trabalhar com outro fato que tem Hum, sido falado atualmente: hum, redução dos receptores estrogênicos na vagina. E cada uma de nós tem uma quantidade desses receptores, mas ao longo da vida nós vamos perdendo esses receptores. Então, qual é a resposta? Existe uma resposta efetiva com os cremes, com os comprimidos vaginais? Olha, nem sempre a gente uhum. tem. Vale Então, ressaltar que o estrogênio é um hormônio assim que te ajuda na vitalidade, sim, é fundamental, né? sim, ele tem essa questão, mas tem aquelas mulheres que também não podem usar. Ah, Eu tenho que falar disso. Eu tenho uhum. aquelas pacientes que têm a mãe, a tia, a irmã que tiveram câncer de mama Aí são e era um restritas. câncer de mama hormônio dependente. Entendi. Tudo tem Então, que ser avaliado, nós né? não podemos sair por aí disparando, É. né, que nós vamos comprar o hormônio e vamos começar a tomar, porque o meu É. médico não prescreveu, mas eu já estou com 46, vamos supor, Ah, e não, vou tem que começar a passar no tomar. Então, médico. tem Cada que caso é um caso, sempre né? avaliar, porque existem contraindicações. Às vezes, uma pessoa que teve trombose, Também não né, na deve. gestação, ela já, ou durante a sua vida, fora da gestação, ela Uhum, também tem contraindicação, né? entendi. A reposição hormonal, a terapia hormonal, ela é excelente para proteção cardiovascular. Acho que o maior benefício que nós temos é na proteção cardiovascular. Uhum. E é ainda a doença que mais mata a mulher. É mesmo? É ainda na menopausa é a que mais mata, né? Entendi. E o estrogênio é excelente anabolizante de osso. Ah, que Então, a bom. osteoporose, quando nós Aham. falamos de osteoporose,
ela também é uma das doenças que também causa, se não causar, eu vou derrubar o microfone, se Não? não causar uma redução, uma mudança, quando existe uma fratura, você modifica totalmente a vida dessa paciente. Ela fica Aham, acamada, limita a saída dela de casa, aham. né? Então, Movimentos, né? movimentos. Então, falar de ginecologia regenerativa e terapia hormonal Tem tudo a ver, tem né? tudo a ver, Mas você né? estava comentando que em algumas mulheres pode ser que não seja 100% o resultado, né? Sim, Aí, na questão do tanto. Nada na medicina é 100%, gente. Assim, nada. Eu nunca posso falar que, às vezes, para a Andrea foi 100% bom. Para uhum, mim, pode não ter sido, né? uhum, Mas o que eu quero deixar aqui, assim, até para vocês, é que vocês não precisam ter dores, precisam sofrer. uhum, Vocês têm que conversar isso muito bem com a sua ginecologista, aham, né? Porque nós temos hoje uma gama tão grande de tratamentos, uhum, de oportunidades, tudo que nós podemos fazer, né? uhum. É muito interessante. Eu tive outro dia uma paciente que ela tinha uma incontinência urinária assim muito importante e ela já era uma senhora de idade e ela falava Aham. assim, olha, eu não saio mais de casa. Porque eu tenho que usar fralda, eu me molho, eu não tenho tudo, isso Desconforto, né? desconforto, é um desconforto. É. E quando ela começou o tratamento, depois da segunda sessão, ela Uhum. veio me falando, ela falou, doutora, eu consegui ir para o interior com a minha filha. Ai, que delícia, Ela né? falou, eu saí, eu falei, eu consegui. Eu falei, mas e aí? Ah, e eu me exibi toda, porque minha filha falou, mamãe, você não quer ir ao banheiro? Ela falou, não. Ai, que legal! Então, você resgata isso, Aham. né, de uma Ai, que paciente. Assim delícia, como eu né? já tive tantos e tantos casos com incontinência, inclusive, assim, eu posso falar que era uma colega, Hum, e eu comecei o tratamento nela. E essa pessoa, ela não conseguia atender mais do que 3 horas no consultório, porque olha, ela tinha que ir embora para se trocar. meu Deus. Então nós fizemos, inclusive ela teve uma indicação de mais sessões e Uhum. foi muito bom. Quando foi em dezembro, não, em novembro eu terminei o tratamento dela. Aham. Em dezembro ela me manda uma foto dela na Austrália, foi visitar a filha Tranquila. e mandando a foto, falando que sem o tratamento ela não conseguiria ter feito essa viagem, Ah, gente, olha, né? se você está se sentindo incomodada com alguma questão dessas aqui que a gente comentou, ou algo que a gente possa não ter falado, vá ao seu médico ginecologista, à sua médica ginecologista, procura saber mais. Qualquer coisa também, viu, doutora? A gente vai deixar seu Instagram aqui, pode entrar em contato, né? Com certeza, Qualquer dúvida, a pode doutora sim. Marilene Hum, também está se colocando à disposição, então, né? É, Doutora, então a gente está falando aqui, quando fala do hormônio e tal, de prevenção, né? O que mais poderia ajudar na prevenção? Claro, não só prevenção, é também tratamento, mas assim, prevenção. Existe como a gente ajudar a evitar aí esses problemas? Alimentos, por exemplo. olha, nós temos sempre que pensar que qualidade de vida, ela começa com uma boa noite de sono, com uma alimentação adequada, Uhum, controle o peso, porque se uhum, eu estiver acima do peso, eu já tenho um processo inflamatório entendi. instalado, né? Uhum, Então isso atrapalha a minha defesa, a questão da produção de colágeno mesmo, que a gente fala. Claro que você perde colágeno quanto mais açúcar você ingere, né? hum, Então, nós temos a nossa vida, ela tem que ser pautada em sempre buscar o que que é melhor para mim, o que que é melhor para eu comer, para eu beber, como uhum, é legal eu ficar muitas horas, por exemplo, às vezes
atrapalhando minha noite de sono, mas eu fico na tela e não Isso é uma coisa que eu consigo tô tentando dormir. largar, viu, Mas doutora? todos nós temos que fazer isso. Eu É só um conseguia dormir vício. com a TV ligada. E aí, às vezes, a TV não tá, pega o celular. Não, eu Celular, tô procurando não fazer mais isso. E exato. tô começando a conseguir dormir, porque antes eu ficava, não, mas cadê? Preciso ligar. Não É, é? É hábito é mesmo. hábito. Então, quando nós falamos assim de prevenção, tem coisas que a gente não consegue realmente mudar, Uhum, né? Então, assim, uhum, eu vou entrar em menopausa, eu não terei mais se eu comer tal coisa. Não, isso não existe. uhum, Mas o que existe é você começar a fazer passar no médico também, começar já a cuidar dessa transição menopausal. uhum. Mas isso eu estou falando da mulher na menopausa, mas é aquela que é uma pessoa que acabou de ter um filho e por conta do hormônio da ocitocina, da prolactina, que são hormônios da amamentação, também tem um ressecamento vaginal. Comente isso com o seu médico, porque Uhum, tem jeito da gente melhorar. uhum, Não só com tecnologia, mas hoje nós temos cremes, géis, assim, o aham, gelzinho vaginal hidratante, que não tem aham. problema para a mulher que amamenta. Então, nós Perfeito. temos, assim, sempre nos abrir, né? Uhum, Não levar pelo que outras pessoas, às vezes um parceiro que não tem tanta paciência, às vezes eu já tive paciente que foi para o consultório falando que a vulva dela era estranha, porque o marido tinha falado que era estranha, né? é cada uma, Então, né? E aí você olha, fala, mas por quê? Não, porque está esquisito isso, doutor. Eu falo, não está. Isso aqui é absolutamente, mas o que que você quer? Não, eu quero. Ele falou que está muito grande esse meu pequeno lábio, mas se você tirar esse pequeno lábio desse tamanho que você está querendo, você vai amputar. Ai, que aflição. Esse é o risco até já Ninguém tá vi falando isso aqui em se feito. mutilar, né? Pelo Mas amor já de vi Deus. isso, É já mesmo? vi pacientes Tirar tudo? mutiladas que tiraram, mas não Ai, porque quiseram, porque ah, realmente foi tá mal calculado feito. mal ali na hora Uhum. da retirada. Nossa, que Então, aflição. sempre a gente tem assim, olha, que usar de muito cuidado e Claro. não ir também pela cabeça, às vezes, de algum parceiro também É, que não está bem com ele mesmo é, e coloca, às vezes, a culpa na mulher. pode ser, é Não muito é? cuidado, Então, muito cuidado. é isso. E no sentido de prevenção, André, eu acho que a gente tem que começar a abrir mais a boca também, falar mais aquilo que a gente Hum, sente, sim, sabe? importante. Se permitir, né? Se permitir falar, porque até então a Uhum. gente batia, né, ouvia assim, bater no ombro e falar, minha senhora, isso é da idade. Não é mais assim. Não, hoje em dia não cola Não, essa não mais, cola. né? Então, não é assim. Você tem que Aham. entender que existe saída para isso, Ai, que né? maravilhoso, Né? maravilhoso. Olha, tem tantos, tem os procedimentos injetáveis, tem os medicamentos, né, ali locais, tem a Existe cirurgia. também um campo eletromagnético que eu não Sim, citei, que é uma cadeira onde é você nada. senta, que faz pelo menos 11.000 contrações ali naquele tempo de meia hora que você fica sentada, para Uhum. fortalecimento do assoalho pélvico. Mas essa área também de períneo ali tudo, o períneo, né, para quem não sabe, é aquela regiãozinha entre a vagina e o, A né? gente sempre chama assim, mas na verdade períneo é todo, Ah, ele na pega todo por dentro. anatomia, a gente todo onde tem Perfeito, bom isso os você grandes esclarecer. lábios Uhum. até próximo do ânus. Então, Ali tudo é pronto. períneo. Então, vai de encontro ao que eu ia dizer, então, porque eu ia colocar que é possível também exercícios que a própria pessoa faz, né? Sim, sim, por isso que eu até comentei. Eu falei, a Você falou, fisioterapia do assoalho pélvico também Uhum, ajuda. Essa cadeira de campo eletromagnético também é uma opção boa. uhum, Mas e também entender quando a gente faz os exercícios, ter essa consciência corporal. uhum, Você está sentada, está assistindo televisão, contraia, uhum. conta até 10.
relaxa, puxa como se fosse sabe quando a calça tá apertada, você compra um número a menos que você Sei. ou você Ou você engordou. engordou, né, a gente fala: "Não, a gente comprou um número a menos". Então você contrai é essa musculatura que vem da pelve e Hã. junto com a vagina que você vai contrair. Aham. É assim, e a gente contrai, fica uns 10, conta até 10, solta e vai fazendo. Também isso ajuda Olha sempre. aí, Claro gente, que dica de é exercício. dica de exercício, mas Que é uma legal. fisioterapeuta É. ajuda também, Ah, não, né? Ajuda perfeito, mais. maravilhoso. E já que falamos tanto em homens, mas assim, do outro lado da coisa, né? Eu queria te perguntar uma curiosidade. Agora trazendo os homens para Pra conversa, né? roda. Na roda. Eles também têm tratamentos disponíveis para eles nesse sentido? Eles também são vítimas, digamos, de problemas deste nível? Tem. E como está aumentando a procura, Andréia, é É? incrível. Nossa, porque assim, eles estão se descobrindo também. Aham. Então, e também por vários motivos, né? Eu tenho pacientes que, depois de cirurgias realizadas, ou então do envelhecimento, também existe essa questão do envelhecimento do Flacidez. flacidez, e não só da região testicular, da bolsa testicular, mas também da região peniana. Então, na região peniana também se usa hoje bioestimulador, principalmente bioestimulador e Uhum. preenchimento, né? Tá. O bioestimulador, como o nome fala, ele vai trabalhar o tecido, né? Uhum. E e Estimula colágeno. Uhum. estimula uma pele mais nova, Uhum. vai ficar. Sabe aquela coisa da pele? Vamos falar no rosto, uma pele mais fininha Que a gente que a segura e gente demora para segura e voltar, demora né? para voltar, então bioestimulador ali. Mas Uhum. aquela camada que ele fica mais murcho, né? Uhum. Assim como acontece no grande lábio, Entendi. ele vai ficando mais murcho, então nós temos a aplicação disso também no homem. E Uhum. isso muda também a questão. Às vezes as pessoas podem pensar, mas isso é bobagem. Não é. Quando a gente vê que isso afeta a parte psicológica, né, Uhum. do homem, ele percebe que ele não consegue mais, como antes, ter aquela firmeza. Uhum. E olha, vocês não precisam ficar. Eu acho que a Andrea depois vai fazer um podcast sobre isso, até tem Podemos, agora urologistas sabendo, também, sabendo sabendo que que existe tem. também, né, uma Mas coisa toda assim, voltada para os homens. isso é muito importante, né? Uhum. Podemos falar sim. Então você estava me dizendo que a procura tem aumentado também. Tem sim. Porque o homem, eu falo que no campo agora eu vou falar da estética também, né? Ele Uhum. tem se cuidado mais. Eu É. acho isso muito bacana. A E gente é um tem assunto que. assim que não é mais tabu, né, doutora? Porque para as mulheres já era uma coisa que estava mais tranquila. Para os homens também acho que está caindo isso, né, de Sim, ficar. porque, olha, não é. Ninguém precisa sofrer, né? Se Uhum. tem condição de fazer, se não entra em nenhuma contraindicação. Quais seriam as contraindicações? Eu acho importante a gente Lógico. falar, Muito né? obrigada Por por me lembrar. exemplo, Uhum. pacientes imunodeprimidos, né? Então, que tem alguma doença, que fazem uso de Isso para imunossupressores, mulheres, homens todos. homens e mulheres. Uhum. É, eu já falei das próteses, né? Uhum. Valvares no coração, então quem tem próteses metálicas, ou então próteses em regiões muito próximas. Quem Uhum. tem no joelho pode fazer, tá? Tá. Não é contraindicação. Prótese no joelho, ok. Prótese no Ah. joelho, ok. Uhum. Por exemplo, quem tem, ah, assim, a gente fala herpes genital, Hum. né, não é contraindicação. Porém, nós precisamos tratar 2 dias antes e 3 dias depois, porque às vezes o calor do procedimento acaba trazendo mais oportunidade para o vírus. Vocês sabem que o herpes, mesmo Uhum. labial, quando a gente vai para o sol, ele pode aparecer. Hum. Então, na região íntima, tanto para homens e mulheres, nós recomendamos que seja usada uma medicação prévia, Uhum. né, para que isso não seja um fator. Mas Uhum. gestantes, claro, né, no caso das mulheres, não podem fazer Sim. também. E não, nós não temos estudos, na verdade, Uhum. Mas mostrando pós-parto, sim. pós-parto, ok, né? Uhum. Inclusive, para cicatrizes, né, nós temos também mesmo toda essa tecnologia que a gente vem comentando aqui,
aliados muito bons nessas máquinas, né? Porque nós podemos melhorar cicatrizes, retrair as estrias. Sabem aquele capozinho de fusca que a gente Hum. tem, né, na Uhum. região ali perto da virilha, né, Sim, na região suprapúbica, que qualquer calça que a gente põe, ela aparece, destaca. destaca, né? Então, nós conseguimos melhorar isso também com ultrassom microfocado. Derrete a gordurinha, Ele é vai, isso? exatamente. Ah, Então, ele vai também interessante. formar esses microcoágulos e ocorre uma redução da camada de gordura. Ele não Aham. serve, pessoal, para quem está fora do peso. Você não vai tratar uma pessoa que tem Ah, bom, boa obesidade observação. com o capozinho de fusca. Aham, é uma boa A gente, mas observação. tem aquela pessoa que tem, tá tudo certo ali, só mesmo uma A área área com específica, né? mais Uhum. gordurinha. Então, a gente consegue fazer isso tudo dentro da área ginecológica. Transpiração. É muito Hum, comum pacientes que têm micoses com frequência na região íntima, tá sempre tendo que usar antifúngico, tudo e isso é aquilo, tratável, né? sim, Ali. mau cheiro nessa região. Uhum, Tá? Então, nós temos como tratar também. Aí a uhum. toxina botulínica atua bem também nessa Ah, região. legal. Eu já tinha ouvido falar de que às vezes pessoas que têm muito suor nas mãos Transpiram. e tal, que às vezes aplicam também, né? O botox. Isso mesmo. E Interessante. pacientes que têm infecções de repetição. Então, quando nós temos candidíase, gardnerella, pacientes que estão Uhum, sempre com corrimento, uhum, a tecnologia, os aparelhos, né, tanto a radiofrequência, especialmente radiofrequência e o laser de CO2, melhoram muito esse tecido na condição de defesa. Você acaba tendo um tecido que vai responder melhor contra uhum. os agentes que causam infecções. Certo. Doutora, me ocorreu aqui uma questão que é a seguinte: você comentou do herpes que o sol estimula tal. E eu já ouvi algumas vezes, né, falarem que tomar sol na região íntima também faz bem. Faz sentido isso ou é lenda? Não tenho conhecimento de nenhum estudo que tenha provado Ah, tá. isso, né? Assim como tem gente que fala que tomar sol nas mamas. Olha, a gente não tem isso Aham, e também como que nós vamos fazer, né, aham, para tomar um sol nessa região? O que nós aham. temos, Vai lá vamos no lá. cantinho e É, fica lá. o que nós temos de efetivo é um laser para a pele, ele é de baixa profundidade, que é a fotobiomodulação, Ah, seria meio que que aí é uma luz, Uhum, né, que ela é utilizada com bastante também resultado positivo, que eu gosto bastante. uhum. Ah, inclusive eu tenho até no meu Instagram, podia ter trazido para vocês verem, assim, quando a gente fala do herpes labial, né, Ah, também a gente fala, nossa, muda muito você fazer uma fotobiomodulação, 10 minutinhos que você faça no lábio da paciente, você tira o processo inflamatório e você estimula aquele colágeno tipo 3, que é o aham, colágeno que a gente chama de ignorante. Sabe o que que é um colágeno ignorante? Quando ah. você se machuca, forma aquele tecido, ou você fez uma cirurgia, forma aquele tecido cicatricial cor-de-rosa, Ah. mais grosseiro. E depois de um tempo, Não é ele vem aqueloide? aquele. Não, não, não é Não? queloide, é Tá, um rosinha claro, tá, né? tá. Rosinha. E Uhum, depois que ele vai tomar o tom da pele, que é o colágeno tipo 1. entendi. Então, ele vem primeiro, o que é o mais profundo. Então, a fotobiomodulação, ela vai estimular a produção desse colágeno. Então, ela facilita muito a diminuição do processo Que inflamatório legal, e melhora a questão, a cicatriz. melhora a cicatriz por formação do colágeno tipo 3. Que Então, legal. isso pode ser colocado, inclusive, através, as mulheres conhecem o espéculo vaginal, né, que a gente faz o Uhum, exame ginecológico, mas a gente coloca como se fosse uma gaiolinha dentro da vagina e a luz lá dentro, para combater também com a luz azul, porque a gente tem certo. vários espectros, né, de profundidade também Sim. das luzes. Então, a luz azul, ela é fungicida, ela é bactericida. Então, nós temos esse tratamento para fazer, né, em sessões contínuas,
Existe inclusive um trabalho da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, em relação acho que é Pelotas, se não me engano, Dr. Rodrigo Balbinotti, ele é assim, um estudioso nessa questão, e ele faz um estudo, ele faz um trabalho de tratamento de candidias de repetição com a fotobiomodulação. Que Então, eu já tive interessante. também resultados muito bacanas com isso. Então, para quem tem essa essa Questão essa da questão de herpes, toda hora e tratando, se então repetindo as repetindo, infecções. inclusive para o herpes, responde muito bem e a pessoa se alivia da dor com rapidez. Ai, que ótimo, doutora. Acho que a gente conseguiu abraçar assim, né? A gente deu uma viajada em todos os, né, pontos importantes, acredito, né? Mas então, assim, fica, além de tudo que a gente passou aqui, né? Dos procedimentos que existem, dos medicamentos, cirurgia, exercícios, tudo que você deve evitar ou que você deve fazer, né? Eu acho que está bem explicado. E, mais uma vez, frisando, não é só estética, é também qualidade de vida, qualidade de vida cotidiana, rotina, sexual, enfim. É estar bem, né, doutora? Sim. E aí, para a gente fechar, eu sempre peço para os meus... Aliás, se você quiser também acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto, Tá. teria ou não? Ai, a gente ficaria aqui né? muito Então, tempo, qualquer mas... coisa a gente faz um número 2. Vindo novidades, você me avisa, Sim, doutora, que aí a pode deixar, é o gente maior volta a prazer, falar, né? claro. Prazer vai ser sempre meu aqui de te receber, viu? Sim. Então, eu sempre peço para as pessoas que eu convido aqui para participar do VidaCast que elas encerrem com uma frase, uma dica, algo que tenha a ver com você ou com o assunto que a gente trouxe, entendeu? Você fica à vontade, o microfone é seu, é para a gente fechar, uma falinha sua. Uma falinha. Tá. O que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: não normalize o seu desconforto. Não deixe de falar, é importante que você fale, porque você vai entender, você vai conseguir passar para o médico, para sua médica, o que você sente e ela vai te dar uma saída para isso. Hoje você viu aqui que tem muita coisa para ser feita. Então, sofrer não é normal, ter dor não é normal. A vida sexual também tem que ser plena, tem que ser saudável e muito satisfatória. Então, é isso. Ai, adorei, doutora, muito obrigada. Agora, antes de encerrar, eu vou contar, gente. A Marilene, a doutora Marilene é minha prima, mas eu não chamei porque ela é minha prima, eu chamei porque vocês viram, ela sabe muito sobre o assunto. Marilene, muito obrigada. Realmente você ajudou muito a desvendar todos os mistérios aí. E tá aqui já feito convite para tendo mais novidades sobre esse ou outros assuntos, está convidadíssima já para voltar, porque eu sei que quando você se propõe a falar é porque você realmente conhece. Obrigada, então, é uma médica que eu admiro muito, tenho o maior respeito. Obrigada. Então, te agradeço de verdade, viu? Eu que agradeço e adorei estar com vocês que aqui. Que bom, obrigada. Queridos, é isso, né? Fechamos aqui mais um VidaCast, né? O nosso primeiro episódio da 4ª temporada. Espero ter vocês aqui comigo nos próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí. Fica ligadinho. E como eu já disse, né? Vai mandando sugestão, vai comentando, vai compartilhando e seguimos juntos aqui. E não esquece, se cuida!